Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo e também nossos amigos, amigas que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, desta vez diretamente do auditório da igreja em São Paulo. Nós estamos dentro do tema geral, quem tem ouvidos, ouça. As 7 igrejas de Apocalipse, Sardes. Chegamos à mensagem de número 11, cujo título é Os Valdenses, a linha dourada da graça de Deus. A leitura da Bíblia é Apocalipse capítulo 3, versículos de 4 a 6. Nós acabamos de sair de uma conferência de adolescentes, conferência de Geração Santa, e também de uma conferência de jovens, a conferência Geração Final. Deus tem nos abençoado muito e Ele tem engajado um exército muito grande, e para nós é de pura surpresa e milagres do Senhor que o Senhor nesse momento final, era um momento em que todos estariam afastados de Deus, principalmente a faixa etária de adolescência, eles deveriam estar apáticos com relação às coisas de Deus, mas Deus tem feito um milagre entre nós na sua igreja, desde quando nós, em 2020, a nós foi aberta a palavra em Salmo 110, versículo 3, onde diz que o povo de Deus se apresentará voluntário, e como gotas do orvalho, descerão no seio da aurora, para a formação de jovens santos. Isso quer dizer o quê? Deus, lá em Salmo 2, ele havia prometido ao filho, se o filho lhe pedisse, pede-me, diz o pai, que eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão, e o filho certamente pediu, e em Salmo 110, versículo 3, é a resposta do Senhor, fazendo do nada cair do céu, como gotas do orvalho no final dos tempos, no seio da aurora, os nossos adolescentes, jovens e até crianças. Irmãos, é uma coisa fantástica que está acontecendo, os jovens, principalmente os adolescentes, estão aparecendo do nada e estão se apresentando diante do Senhor como um exército. Nós estamos realmente boquiabertos por tudo que o Senhor está fazendo entre nós, pela simplicidade dos nossos adolescentes, das nossas crianças. Deus está abençoando muito essa geração, e eles estão juntando mais e mais seus amigos, colegas, estão fazendo acontecer um verdadeiro milagre, porque Deus precisa de um exército engajado para no final dos tempos trazer o Senhor de volta. Esta é a nossa luta. Então, estão nos honrando com a presença os coordenadores dos diversas unidades do CEAP aqui no Brasil. Nós temos 12 unidades aqui no Brasil, centro de aperfeiçoamento para comportores e para líderes cristãos. E também nós temos os coordenadores que vieram do exterior. Temos os coordenadores da Colômbia, do Chile, da Argentina, Paraguai, esqueci alguma coisa? E também de Moçambique, África. Irmãos, eles passaram 3 dias no CEAP base Lorena, e eles foram servidos pelos adolescentes ali em Lorena, e todos eles ficaram impressionados com a qualidade
né, dos adolescentes. Eles foram muito bem servidos pelos nossos adolescentes. Viram os adolescentes, irmãos, vocês sabem, na adolescente não arrumam nem a sua cama, né? Não é verdade? Né? A mamãe é que faz tudo, tênis jogado de um lado, meia jogado por outro lado, mas graças a Deus não é assim o nosso modelo, né? Nosso modelo lá em Lorena são adolescentes bem, né, disciplinados, arrumam suas coisas, arrumam a sua cama, né, e estão prontos para servir aos mais velhos, né, ao ponto de um dos coordenadores testificar de que era só ele ameaçar levantar, já vinha um adolescente perguntar se queria um copo d'água, e ele outra vez ameaçava levantar se queria um café. E aí pela terceira vez ele ameaçou levantar, o adolescente veio que quer alguma coisa, ele falou: não preciso nada, só queria levantar. Então, né, graças a Deus, nossos adolescentes estão dando exemplo até mesmo no padrão humano, não é isso? E eu acredito que hoje, através das diversas casas de adolescentes espalhados pelo Brasil todo, pelo mundo afora, né, nós vamos passar esse padrão para todos os adolescentes, né, que estão entre nós, vivendo a vida da igreja. Eles são muito aplicados em fazer a imersão na palavra, a fazerem a transcrição das mensagens. Eles são muito aplicados em se encherem do Espírito para sair pregar o Evangelho. Irmão, nós temos uma geração que prega o Evangelho. Não tem medo das ruas, né? Eles saíram dos quatro paredes de um salão e estão nas ruas, né, abordando as pessoas com posso orar por você, e também passando livros que contêm o Evangelho do Reino nas mãos das pessoas, porque eles entenderam, os nossos adolescentes entenderam que a nossa missão como igreja é pregar o Evangelho do Reino a toda a terra habitada, e então virá o fim. E graças a Deus nós também tivemos a conferência de jovens, e os nossos jovens receberam uma incumbência de cuidar desses adolescentes. Os nossos adolescentes apareceram como tropas do Senhor, como exército do Senhor, mas essas tropas precisam de comando, essas tropas precisam de capitães. Isso nós vimos lá em primeiro livro das Crônicas, capítulos 11, 12 e 13, né? Vocês acompanharam a conferência. Então, graças a Deus, nossos jovens, né, também estão recuperando o tempo perdido, né, e correndo atrás do prejuízo, né, para não ficarem para trás. Estão acompanhando a simplicidade dos nossos adolescentes, né, fazendo a imersão na palavra com aplicação, e também, né, pregando o Evangelho nas ruas. Irmãos, isso é uma coisa boa demais. Então, não só nós temos as tropas dos adolescentes nas ruas, nós temos os capitães que cuidam deles, cuidando, né, imergindo juntamente com eles. Irmãos, o Senhor está levantando um grande exército em toda a terra. Nós só podemos louvar o Senhor. Nós só pedimos também para que os irmãos e irmãs de todas as igrejas recebam bem os nossos adolescentes, recebam bem os nossos jovens, né, quando eles forem na sua igreja, né, e certamente eles ainda vão passar em cada igreja para incendiar, né, todos os irmãos com fogo do Evangelho, com fogo do Espírito, porque nos tempos finais, né, aquelas 7 tochas de fogo que ardem diante do trono de Deus hão de percorrer toda a terra como 7 Espíritos de Deus, para incendiar a todas as igrejas, para que através, né, das igrejas incendiar essa terra toda com o Evangelho. Então também é sobre isso que nós vamos falar na mensagem hoje. Então estamos muito alegres. Os coordenadores que passaram tanto em Lorena, SEAP, e também passaram 3 dias no PAC, eles foram muito ajudados. Eles viram que até mesmo a imersão que todos estão fazendo, eles não sabiam fazer direito. Então, irmãos, como nós precisamos aplicar bem, até mesmo fazer imersão, vamos fazer bem feito, né? Vamos fazer de tal maneira que
consigamos extrair toda a riqueza da palavra. Não vamos passar de uma maneira superficial na imersão da palavra e falar e depois não entender nada, não é isso? Então vamos penetrar, vamos aprofundar em cada frase, cada palavra, cada letra, né? Vamos fazer com que seja gravada no nosso coração. É isso que Deus pede lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Deus quer que a sua palavra esteja inculcada no nosso coração, que a palavra de Deus esteja gravada em nosso coração por meio de repetições, de falarmos entre nós, de ensinar entre nós, não é isso? De nós admoestarmos mutuamente. Irmãos, é isso que está acontecendo, e dessa forma Cristo habitará através da sua palavra em nosso coração. Nós não vivemos a vida cristã meramente por ensinamento, mas nós vivemos porque nós temos a palavra viva. A palavra viva de Cristo está gravada e está morando em nosso coração. Essa palavra está encabeçando a minha vida, Então, irmãos, no final dos tempos, Deus requer uma igreja que não seja uma igreja de fachada, mas uma igreja que tenha realidade espiritual de tudo aquilo que nós fazemos, e nós fazemos não só de boca, mas nós fazemos de coração. Então Deus precisa que toda essa palavra que Ele está falando com a sua igreja seja inculcada no nosso coração e seja o quê? Seja a nossa realidade espiritual. Não temos uma fachada de um bom cristão, mas temos a realidade de um bom cristão, manifestada através do nosso viver, nosso comportamento, a nossa conduta aqui na terra. Concorda com isso? Então é sobre isso que vamos falar, tá? Vamos abrir a nossa Bíblia, por favor, em Apocalipse capítulo 3. Vamos ler versículos 4 e 5. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aqui fala, nós já demos um pano de fundo para vocês sobre a igreja de Sardes. A igreja em Sardes, na história da igreja, refere-se ao momento que começa a reforma protestante, a partir do Martinho Lutero, e também nós falamos um pouco sobre o suíço Zwinglio, certo? Na última mensagem, e nós vimos que a igreja em Sardes saiu daquela era das trevas, do período da igreja em Tiatira, onde predominava o ensinamento de Jezabel, e trazia todas as tipos de abominações, e também da prostituição espiritual, e aquilo não mergulhou, fez a igreja mergulhar na era das trevas, e os homens não tinham a palavra de Deus como sua luz para viver, mas graças a Deus, através da reforma, trouxe à tona uma verdade maravilhosa, que é a justificação pela fé. A justificação não é pelas obras, porque no período da igreja em Tiatira, os homens
achavam que para alcançar algum favor de Deus, para alcançar alguma graça de Deus, para alcançar a sua própria salvação ou até perdão dos pecados, ele tinha que se esforçar, ele tinha que sofrer muito, ele tinha que escolher o caminho do monasticismo, ele tinha que se tornar um monge, né? e viver de uma forma muito estrita, tendo muitas privações ao seu corpo, né, passando com severas fases de jejuns, de vigília, não permitindo o seu corpo, né, se deleitar nos prazeres da terra, e nem mesmo, né, privando-a das coisas legítimas como sono, como comida, alimentação. Isso com a intenção de alcançar a graça de Deus. Irmãos, mas graças a Deus pela verdade revelada, a justificação pela fé, o homem percebeu que para alcançar o perdão dos pecados e para ser justificado diante de Deus, não é fazendo essas muitas coisas para Deus no caminho do ascetismo. Deus, Ele nos deu um caminho da salvação pela graça, né? Hoje, pela graça, nós somos salvos. Então o povo de Deus se libertou, né, do ensinamento errado de Jezabel e entrou na nova fase da igreja em Sardes. Só que a igreja em Sardes, eu falei para vocês, a igreja em Sardes, por não continuar buscando luz na palavra, principalmente com relação ao governo da igreja. Então, a igreja, graças a Deus, o povo se libertou daquela escuridão, hoje tem uma luz, a justificação é pela fé, mas daí para frente, como a igreja será governada? Então eu falei muito claramente para vocês que o desejo do coração de Deus, a vontade de Deus, o mistério da vontade de Deus, descrito, revelado para nós em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10, ali mostra que o mistério da vontade de Deus é encabeçar em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então a vontade de Deus é essa, que Cristo seja o cabeça, não só da igreja, mas o cabeça sobre todas as coisas. No entanto, hoje o mundo jaz no maligno, o mundo é governado pelo Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós vemos isso em Efésios capítulo 2, né? O mundo está sendo governado pelo príncipe deste mundo, que é Satanás, e também os seus principados e potestades, suas autoridades das trevas estão, né, atuando nesse mundo para irem contra Deus. Mas Deus quer trazer o governo de Cristo na terra. Então nós temos essa missão como igreja, é de trazer o encabeçamento de Deus na terra, primeiramente em nós. Ele precisa governar a minha vida e governar a sua vida, governar a minha família, a sua família e governar a igreja, para através da igreja, pregando o evangelho do reino, ele poder um dia estender o seu governo a todas as coisas. Então essa é a vontade de Deus. Portanto, a igreja não só deveria ter buscado a luz, a justificação pela fé, uma verdade básica, essencial. No entanto, a igreja precisa entender que a igreja precisa ser governada por Cristo. A autoridade do Espírito Santo é imprescindível, senão Deus não tem como fazer a sua vontade. Então a igreja em Sardes não prestou atenção a isso. O que aconteceu? E por isso eu disse, faltava um recipiente, que é a igreja, para receber essa luz da palavra que viria pouco a pouco, porque agora em Sardes
o povo de Deus tem uma Bíblia aberta, graças a Deus. Mas as verdades bíblicas que foram reveladas, foram recebidas, né, como bênção para o povo de Deus, não foi recebido para a igreja como um todo, para favorecer a edificação do corpo de Cristo, porque não tinha a visão da igreja, não tinha a visão do corpo. Então cada um que recebeu uma bênção da revelação de Deus, e eles lutavam por essa revelação, por essa bênção, e acabava se tornando um grupo, né, que defende essa verdade. Aí então depois Deus então dá uma outra luz, e outro grupo defende essa outra verdade, e assim sucessivamente foram surgindo diferentes grupos no período da igreja em Sardes, e não se tinha a visão do corpo de Cristo, né? Então, infelizmente, isso fez com que quanto mais luz vinha, e acabava se criando mais divisões. A bênção não era para o corpo, mas para um determinado grupo. Irmãos, por isso que Deus fala, o Senhor fala para a igreja em Sardes: tu tens nome de que vives, mas estás morto, porque já nasceu num regime, num sistema de governo, errado. Porque o sistema de governo para a igreja protestante na Alemanha eram os príncipes, o poder do Estado acabava governando a igreja. Eles é que determinavam a forma das reuniões, até quem deveriam ser designados ministros da igreja, quem não. Então era o governo secular governando a igreja, e na Inglaterra era o quê? Era o episcopado, o sistema do governo, que são os bispos reunindo-se e que definiam a direção da igreja. E esses bispos também, irmãos, não passam de homens. Então acabam sendo governo humano, e outros acharam que não deviam ser governo estatal, a igreja não deveria ser estatal. Aí surgiram as igrejas particulares, mas nesse mesmo princípio. Então Deus precisava restaurar, irmãos, a igreja como um todo. Precisava restaurar a igreja em Filadélfia, tá? Mas eu não vou entrar nisso ainda, tá? Mas no meio dessa situação, Deus falou que ainda havia os que não se contaminaram as suas vestes, né? Isso que nós lemos no versículo 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então, que significa contaminar as suas vestiduras? Que é contaminar a veste? A veste na Bíblia, irmãos, é o nosso andar diário, é a nossa conduta, é o nosso viver diário, né? É o nosso comportamento diante dos homens. Isso é a nossa veste, é o que as pessoas conseguem ver em nós. Vestes brancas, de um lado, refere-se vestes de uma conduta pura, de uma conduta de justiça, mas também uma conduta que é aprovada por Deus. Você sabe que não adianta você só, né, ter uma conduta boa julgada por você. Deus precisa julgar a sua conduta, o seu viver, não é isso? Deus precisa aprovar a sua conduta. Senão, naquele dia, em Mateus 7, registra que alguns vão diante do tribunal de Cristo, né? Eles vão dizer: Senhor, mas nós expulsamos demônio em teu nome, nós fizemos isso em teu nome, curamos em teu nome, operamos milagre em teu nome. O Senhor falou assim: na verdade, eu não vos conheci. Esse não vos conheci é no sentido de eu nunca vos aprovei. Então, irmão, nós somos de aprovação do Senhor. Então não podemos nos enganar, né? Tudo tem que ter a aprovação do Senhor, Senhor que tem que aprovar. Então esse é o significado das vestes puras. Então, irmãos, a nossa fé na vida cristã, a nossa fé na vida da igreja, não pode ser uma fé fingida.
Não pode ser uma fé só para os homens verem. Eu sou bom cristão, mas ninguém sabe o que eu faço por trás. Na minha casa eu sou outra pessoa. No meu trabalho eu sou uma fera, né? Não, irmãos, não, eu tenho que... A minha fé tem que ser uma fé sem fingimento, né? Por isso que Paulo fala em 1 Timóteo 1,5, né? Ele fala a advertência que ele fez, né, para a igreja em Éfeso, que visa ao amor. Vamos ver, vai. Eu estava querendo economizar tempo, vamos abrir a nossa Bíblia. 1 Timóteo 1,5. 1 Timóteo 1,5 diz o quê? Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor. Irmãos, todas essas advertências de Paulo para com a igreja de Éfeso, ele falou palavras duras. Irmãos, era porque Paulo amava a eles. Irmãos, você sabe que às vezes amar, né, o amor verdadeiro faz com que você fale a verdade. E não fale o que o outro gosta de ouvir, né? Você tem que falar a verdade. Então ele falou, eu fiz advertências, mas é que procede do amor, tá? Vem do amor que procede de quê? Procede de um coração puro. Irmão, nós temos que ser cristão de coração puro. Nós não estamos aqui, irmãos, servindo ao Senhor, vivendo uma vida de cristã com segundas intenções. Nós devemos ter sempre um coração puro para servir ao Senhor e de consciência boa. Irmão, temos que manter sempre a nossa consciência bem sensível. Sabe quando você não ouve a palavra de Deus, ainda tem um outro recurso em você, Deus tem outro recurso em você, que é a sua consciência que te acusa, sabia disso? Eu estou sendo desobediente a Deus, não estou escutando a palavra de Deus, e nem leio mais a palavra de Deus, mas quando faço alguma coisa errada, a minha consciência me acusa, não é isso? Me acusa. Mas se você se recusa a ouvir o aviso da consciência, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, o que vai acontecer? A sua consciência fica cauterizada, fica insensível. Por isso, irmãos, vamos manter a nossa consciência bem sensível. Quando a consciência te acusa, volta para o Senhor imediatamente. Ó Senhor Jesus, me ilumina, não é isso? Assim você vai manter a sua consciência sempre sensível. Isso é uma boa consciência, né? Então vamos manter a nossa, por onde eu comecei, coração puro, uma consciência boa e, por fim, uma fé sem fingimentos. Sem fingimento. Irmãos, nós não precisamos fingir ser um bom cristão para ninguém, para não enganar ninguém. Não precisamos enganar ninguém. Nós somos o que somos, né? Se aquilo que eu sou, né, leva a reprovação dos irmãos, então eu vou procurar não ser assim, não é isso? Então procurar crescer em vida, né? Procurar amadurecer no Senhor, né? Então, irmãos, vamos viver com coração puro, uma consciência boa e uma fé sem fingimento. Você não precisa ser hipócrita. Você é o que é. Você não seja apenas um cristão de fachada. Por isso, irmãos, vamos buscar mais realidade. A imersão da palavra nos traz realidade, porque a própria palavra é Cristo. Quando habita em nós, nos traz realidade, nos enche de realidade, né? 2 Timóteo 1,5, já está com a página aberta mesmo, em Timóteo, né? Vamos para a segunda epístola
de Paulo ao Timóteo, capítulo 1, versículo 5, fala assim: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Irmãos, essa questão de fé sem fingimento já vem de exemplos, né? A avó de Timóteo não era uma mulher fingida, nem a sua mãe era uma mulher fingida, uma cristã que finge, não. Elas tinham realidade espiritual. Então Timóteo aprendeu também a viver com uma fé sem fingimento, né? Então, irmãos, isso quer dizer o quê? A nossa conduta deve manifestar a nossa real situação. Que o Senhor possa, né, nos dar essa graça. Então, essa deve ser a realidade que as pessoas veem no nosso andar diário. No tempo final, Deus exige que a sua igreja seja coluna e baluarte ou base da verdade, né? 1 Timóteo 3,15, dê uma olhada. 3,15, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, é coluna e baluarte da verdade. O que é verdade? Irmãos, nesse universo só há uma verdade. Só Deus é a verdade. Só Cristo é a verdade. O que é verdade? É a própria realidade. Só Cristo é real. Se você tirar Deus, tirar Cristo, esse universo fica um vazio. Não é isso? Uma mentira, uma falsidade. Então só Deus é verdade, só Deus é real, só Cristo é real. Então a igreja é para sustentar, é a coluna e base para sustentar essa única verdade do universo, única realidade do universo. Ora, se eu e você somos incumbidos a sustentar essa única verdade do universo, nós não podemos ter uma veste suja, não podemos ter uma conduta que não condiz com a verdade, com a realidade, não é isso? Então, irmãos, a nossa veste tem que condizer com a realidade que a igreja sustenta. Tá? Então a igreja precisa estar cheia de realidade espiritual. Por isso, nesses últimos tempos, irmão, não estamos aqui brincando de igreja, não estamos aqui brincando de ser cristão, não. Nós precisamos buscar realidade através da palavra. Por isso que os nossos adolescentes já entraram pelo bom caminho, né? Eles estão todos os dias fazendo imersão na palavra, estão fazendo a transcrição na palavra, e a palavra está habitando neles ricamente, e eles têm o quê? Sem eles perceberem, a própria palavra é constituída neles como a sua realidade. Por isso que nós estamos vendo tanta mudança nos nossos adolescentes, a transformação na vida, não é isso? Por quê? Até mesmo, irmão, arrumar a cama, estão arrumando, né? Então, irmãos, né? Tudo isso, irmãos, são a mudança, né, real, que vem de dentro para fora, né? Então agora vamos falar sobre que significa contaminar as vestes, tá? Irmãos, as vestes na Bíblia representam o que somos em nosso andar e viver, já falei isso. E contaminar as vestes é especificamente manchá-las com a morte. A morte é mais contaminadora diante de Deus do que o pecado. Opa, Pedro falou alguma coisa errada. Não, para mim, contamina a veste aqui contamina com pecado. Pecado é horrível. Sim, o pecado é horrível, mas a morte é pior. Eu vou explicar para vocês, não é isso? Vamos devagar. Levítico 11. Sabe onde fica o livro de Levítico? Adolescentes, sabe? Faz parte do Pentateuco de Moisés, primeiros 5 livros, né? Levítico, capítulo 11, versículo
24, diz assim: e por estes quem? Ele está falando dos animais limpos e os animais imundos, tá? Aí, quando ele fala, acabou de falar dos animais imundos, versículo 24: e por estes vos torneis imundos. Qualquer que tocar o seu cadáver imundo será imundo até a tarde. Qualquer que levar o seu cadáver lavará as suas vestes e será imundo até a tarde, tá? E o versículo 28: e o que levar o seu cadáver lavará as suas vestes e será imundo até a tarde, eles vos serão por imundos. Se você tocar no cadáver de um animal imundo, você ficará imundo por um período de tempo, que é até o final do dia, porque a tarde, né, para Deus, para os judeus, a tarde é o final do dia, certo? Então, se você se contaminar de manhã, você vai ficar o dia todo imundo. Então, não é mais sério do que a questão do pecado. Por quê? O pecado, claro que, né? Vamos ver em 1 João capítulo 1. Versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados e nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, como lidar com o pecado? Se eu, por acaso, esporadicamente, for vencido por um pecado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me arrepender, não tem? E eu tenho que confessar os meus pecados diante de Deus. Se eu confessar os meus pecados com coração de arrependimento, Deus é fiel e justo para me perdoar, não é isso? Os pecados e me purificar de toda injustiça. Então, acabou. Se realmente fizer isso de coração, vocês entendem o que eu quero dizer? Se eu realmente estiver arrependido verdadeiramente, confessar os meus pecados arrependido e pedir perdão para o Senhor, e o Senhor vai perdoar os meus pecados e purificar-me de toda injustiça. Acabou. Aqui não fala, você vai ficar imundo até a tarde. Certo? Amém. Mas se você tocar na morte, você vai ficar por um período imundo. Entenderam? Aí, vamos lá. Aí estou falando de tocar no cadáver de animal. Agora vamos falar de homens. Números, capítulo 6. Onde ficam números, adolescentes? Hein? Depois de Levítico. Isso. Números, capítulo 6. Número capítulo 6 fala do nazireado. Fala dos nazireus. Acho que os adolescentes nunca ouviram falar sobre isso. O que é isso? O que é um nazireu, né? Vocês sabem que dentre o povo de Israel, as 12 tribos de Israel, Deus escolheu uma tribo para ser uma tribo de sacerdotes, certo? Que o serve, é a tribo de Levi, tá? Quem nascer na tribo de Levi pode servir a Deus como levita ou como, se for da casa de Arão, sacerdote. É uma tribo separada, consagrada para servir ao Senhor. Mas se eu for do povo de Israel e não nasci na tribo de Levi, eu nasci em outra tribo, e eu tiver um coração muito grande de consagrar-me ao Senhor, para servir ao Senhor,
sejam por um período, ou seja, até o final da minha vida, de uma forma vitalícia, irmãos, eu preciso então fazer um voto de nazireado, tá? Então, vocês estão ouvindo pela primeira vez, né? Então, se você deseja dizer, não, eu vou consagrar minha vida para servir ao Senhor, você tem que fazer um voto de nazireu. Eu quero ser um nazireu para servir ao Senhor por toda a minha vida. Na verdade, vocês são nazireus. Vocês não sabem, mas vocês já se consagraram para ser nazireus. Então, vocês adolescentes são nazireus, né? Que estão na casa de adolescentes, consagraram para fazer imersão na palavra, fazer transcrição, não é isso? Para pregar o evangelho, vocês são nazireus. O nazireu consagrado para servir ao Senhor não pode tocar na morte, né? Vamos lá, versículo 6, número 6. Todos os dias da sua consagração para o Senhor não se aproximará de um cadáver, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por ele se não contaminará. Quando morrerem, né? Quando eles morrerem, você não deve tocar, não deve se contaminar. Porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Enquanto durar o seu voto de nazireado, você não pode tocar na morte. Por todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Você é santo ao Senhor, separado para o Senhor. Se alguém vier a morrer junto a ele, subitamente, e contaminar a cabeça do seu nazireado, então ele vai ter que rapar a cabeça no dia da sua purificação, ao 7º dia a rapará. Então, se não pode se contaminar a morte nem do seu pai, nem da sua mãe, nem de ninguém da sua família, tá? Então, irmãos, que é morte? Irmãos, eu vou aprofundar um pouco mais. A morte, irmãos, é um falar negativo, um falar rebelde, um falar contra a autoridade de Deus. É um tipo de um falar negativo. Aqui fala, se você é um nazireu, mesmo que seja seu pai, se seu pai vier falar com palavras negativas para contaminar você, você tem que evitar. Eu sou nazireu, mesmo que seja meu pai, eu tenho que me afastar. Sua mãe, que você tanto honra, mesmo que seja sua mãe, se vier com uma palavra negativa, cai fora. Se mesmo for um irmão seu que no passado te ajudou muito, né? O irmão te ajudou muito no passado, você cresceu sendo ajudado por ele e tal, mas se um dia ele se contaminar de morte e falar palavra de morte para você, o que você tem que fazer? Você não pode tocar na morte, certo? Não se contamine, tá? Então, vamos ver a pessoa, né? Isso, né? Levítico 11, vou ler mais 2 versículos aqui. Levítico 11, eu li versículo 25 até 28, mas vamos ler o versículo 40 também. Levítico 11 ainda sobre animal, né? Quem do seu cadáver comer, lavará suas vestes, será imundo até a tarde, e quem levar o seu corpo morto, lavará suas vestes, será imundo até a tarde, tá? Agora, vamos ver Números 19. Nós vimos Números capítulo 6, agora capítulo 19. Versículo 11 e 13.
como diz: aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Já não é por um dia, não é pelo resto de um dia, mas por 7 dias. Versículo 13: todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele, imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Então precisa se purificar, se por acaso tocou na morte. Vocês entenderam? Muito bem. Então, irmãos, o que significa tocar na morte? Significa tocar na morte. Números capítulo 12. Números capítulo 12. Versículo 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés. Presta bem atenção. Miriam e Arão falaram contra Moisés. E quem era Moisés? Moisés era a autoridade estabelecida por Deus para falar ao seu povo, para liderar o seu povo, não é? Mas aqui Miriam e Arão se julgaram que eles tinham essa liberdade, porque eram irmãos mais velhos de Moisés. Eles achavam que tinham essa liberdade de falar contra Moisés, tá? Por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Não vou discutir se está certo ou errado o que Moisés fez, mas não se trata disso, porque o coração de Miriam e de Arão não era sobre a mulher, ter tomado a mulher cuxita, mas está no versículo 2. O que eles disseram? E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Tá? O Senhor ouviu. O que quer dizer isso? Então, o coração de Miriam e Arão não era sobre alguma coisa que eles condenavam errada, alguma coisa errada que eles condenavam que Moisés fez, não. Mas eles tinham uma insatisfação muito grande dentro de si, de que, porque só Moisés, né, ele podia falar por Deus e nós também não falamos? Só Deus, só Moisés pode falar por Deus? Irmãos, infelizmente esse tipo de atitude tem até hoje, não é isso? Só a palavra profética? Só Deus pode falar, né, por ele? Então assim, sabe o que é isso? Isso significa, irmãos, essa sim é a palavra da morte. O que é a palavra da morte? Quando você fala contra a autoridade que Deus estabeleceu. Quando você fala negativamente, criticando, porque você não aceita, você tem uma atitude de rebeldia contra alguém que Deus estabeleceu como autoridade. Isso é morte. Isso é morte. Por isso, irmão, vamos tomar cuidado. Aí, quando você tem uma atitude dessa, é tão séria que o Senhor ouve. Não é qualquer outra coisa, tudo bem, Deus é onisciente, sabe todas as coisas, mas Deus não faz tanta questão de saber. Mas nessa questão, Deus ouviu, porque para Deus é importante, porque está ligado. Eu vou voltar a falar, a vontade de Deus o que é? Efésios 1, 9 e 10. A vontade de Deus é Cristo encabeçar todas as coisas. Para Cristo encabeçar, Ele precisa estabelecer uma linha de autoridade, não precisa? E se você for contra a linha de autoridade que Deus estabeleceu, você estará indo contra a própria autoridade de Cristo e contra a própria autoridade de Deus. Então é uma coisa séria. Então a morte, contaminar a veste, irmãos, com a morte é uma coisa séria. Você toca na administração de Deus, você toca na autoridade de Deus, é rebeldia, irmãos, é lepra. É lepra. Por isso que a Miriam imediatamente percebeu que estava com lepra.
tá? Então vamos continuar, vamos lá. E aí os três saíram até a tenda, né? O Senhor apareceu para os três. Versículo 6: Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Sim, há profetas. Deus tem levantado profetas, né, dentre o povo de Deus. Não é assim com o meu servo Moisés. Há profetas e há o profeta que Deus usa como um canal para que os profetas tenham direção para profetizar. Certo ou não? Então, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Interessante que o versículo 3 fala: era um varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Irmãos, quem realmente foi instituído por Deus como autoridade delegada de Deus, ele não reivindica nada para si. Ele não é presunçoso, pelo contrário, ele é manso, né? Então, aí, versículo 8, Deus continua: boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Então, essa reclamação não era meramente para apontar um defeito de Moisés. E essa atitude dos dois foi falar contra Moisés, contra o servo do Senhor. Irmãos, isso sim é morte, tocar na morte, né? Aí a ira do Senhor contra ele se acendeu, a nuvem afastou-se de sobre a tenda, a presença do Senhor se retirou, né? E eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Arão ficou apavorado. Aí Arão pediu para Moisés: ai, Senhor meu, não ponha este rogo sobre nós, este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Quer dizer, eu não quero pegar lepra, não. A Miriam já pegou, eu não quero pegar. Ora por mim, né? Irmãos, não queira pegar lepra, não, tá? É terrível. Tem que ser afastado por um período dentro do povo de Deus, para se purificar 7 dias, por 7 dias. Irmão, eu já falei isso para vocês, né? Quando era muito jovem, servia ao Senhor, e no comecinho, no ano 80, exatamente no ano 80, né, começou a surgir esse tipo de falar contra a autoridade de Deus aqui, né, entre as igrejas. Houve uma rebelião, tal, e muitos jovens foram enganados, muitos jovens foram contaminados, e começaram a falar palavras negativas sem medo, sem temor nenhum. E eu, então, naquela época, desesperado, eu ligava para um, ligava para outro, visitava um, visitava para outro, para tentar salvar, né? Para não deixar que os jovens fossem contaminados. E, irmãos, chegou a um momento, eu não tinha estrutura emocional para suportar esse peso todo, né? Era assim, sabe? Todo dia parece que tinha uma notícia negativa. O fulano de tal aqui também se afastou. O fulano de tal ouviu palavra negativa, ficou negativo. Outro fulano de tal ficou rebelde. Então, irmãos, não tinha telefone celular. Era ou telefone da minha casa ou telefone do meu trabalho, né? E toda vez que tocava era alguém querendo falar comigo, já era uma notícia ruim. Meu coração palpitava rápido. Irmãos, imagina viver isso tanto tempo. E eu ouvia e tentava ajudar. Não, irmão, não é assim, tal, e tentava explicar, irmão. Eu passei muito tempo, claro, salvei vários jovens, cuidei de vários deles, tal. Mas de tanto ouvir a palavra negativa, e a palavra negativa contamina. Eu, que era positivo, tentando ajudar, ouvindo palavra negativa, eu percebi que eu fui contaminado pela morte. Ainda que
seja positivo. Vocês entenderam? Quais são os sintomas da morte? Como é que você sabe se de repente está na morte? Você hoje é simples. Por isso que o nosso adolescente tem a bênção do Senhor, porque são simples. Palavra profética, amém, palavra profética. Vamos fazer imersão, né? Transcrição, amém. Não tem complicação na mente. É que quando você se contamina com a mente, com a morte, você começa a ficar complicado. Você começa a ficar crítico, analítico. Por isso que eles criticam assim, né? No nosso meio não devia falar assim, sabe? Você não consegue mais desfrutar. Até há pouco tempo aqui você estava pulando, desfrutando com alegria e tal, e de repente você perde a alegria. Você perde a simplicidade. Irmãos, é horrível, né? 2 Coríntios 1. 2 Coríntios 1, 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade, essa palavra santidade em alguns manuscritos é simplicidade, tá? Então, para uso dessa mensagem, vou preferir a tradução, vou preferir a versão simplicidade. Então, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Irmãos, eu não devo viver na sabedoria humana. Na sabedoria humana eu posso ser afetado. Eu posso analisar, isso está certo e aquilo está errado. Eu preciso aprender a viver com simplicidade e sinceridade de Deus. O que Deus quer dar para você é a simplicidade e a sinceridade de Deus. Aí então, irmãos, quando percebi que eu estava contaminado da morte, eu estava sentado numa conferência, irmão Dong liberando palavras maravilhosas e todo mundo pulando, todo mundo com alegria recebendo, eu lá não conseguia desfrutar. Crítico, analítico, analisando tudo, e eu estava certo, entendeu? Cheio de razão, mas morto. Irmãos, não queira ter essa experiência de morte, não. Aí quando eu percebi que eu estava morto, eu orei ao Senhor desesperado. Senhor Jesus, fui contaminado pela morte. Me ajuda a sair dessa, me ajuda a sair dessa. Irmãos, precisou de um período para me tirar dessa. Não saí de repente, não. Eu pedi com muito desespero, né? O Senhor, pouco a pouco, por isso que tem uma duração de 7 dias, né? Então aí eu me purifiquei. Quando eu fiquei limpo, voltei a ser simples novamente. Nunca mais eu quero ser complicado. Daí eu jurei a mim mesmo, nunca mais vou ser complicado. Eu quero manter a minha simplicidade até a volta do Senhor. Por isso não queiram experimentar a morte. Não queiram. Mantenha essa simplicidade, né, para com Deus, para com a palavra de Deus. Não é isso? Por isso que, né, e também em 1 Coríntios 11, 3, né? Como diz? 2 Coríntios 11, 3. Como diz? Versículo 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Irmãos, a morte corrompe a nossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se você identificar que essa palavra é palavra profética, vem de Deus, vem de Cristo, irmão, seja simples, porque para com Cristo nós só temos uma coisa: simplicidade e pureza, sem duvidar, sem questionar, não é isso? Se vem de Cristo, simplicidade e pureza, né? Ó Senhor Jesus. Aí 2 Coríntios capítulo 10, né, versículo
3. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas e anulando nossos sofismas. Irmãos, essa morte, ele vem através de muitos sofismas, muita lógica humana, muita razão humana, muito questionamento humano. Leva você para a mente e você constrói uma fortaleza e você fica o quê? Depressivo dentro da sua fortaleza. Então, mas a arma de Deus é uma arma poderosa, e essa arma poderosa é a própria palavra de Deus. Não é palavra de homem, palavra de Deus. E a palavra de Deus é essa arma capaz de destruir fortalezas e anulando toda lógica humana, toda razão humana e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, isso é encabeçamento de Cristo. Ele precisa encabeçar a nossa mente, E estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Irmão, quando a igreja chegar ao nível da obediência total, submissão total, irmão, Cristo voltará, porque Cristo já terá a base para julgar toda a desobediência que está nesse mundo. Irmãos, aí ele vai encabeçar sobre todas as coisas. Por isso, irmãos, andarão de branco, comigo, voltando lá para Apocalipse 3, andarão de branco comigo, não é isso? Versículo 4, andarão de branco comigo, pois são dignas, tá? Então andarão o branco representa a pureza, indica também qualificados para o reino vindouro. Quem quer reinar com Cristo no reino milenar? Precisa ter uma vestidura branca, que é a mesma veste nupcial, para participar do banquete da ceia das bodas do Cordeiro, tá? Então, quem tem essa veste branca, tá, estará qualificado para participar do reino vindouro, reinando com Cristo. Por quê? Porque essa veste indica que ele foi aprovado no seu andar com Deus. Aí versículo 5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, eu confessarei seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. O que significa isso? Significa, irmãos, que esses serão os vencedores que vão participar das bodas. Vamos abrir a Bíblia, Mateus 22. Acho que vale a pena vocês terem essa convicção do que eu estou falando aqui. Capítulo 22 de Mateus. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou mais outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e enviou as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quanto encontrardes. Sabe o que significa isso? Significa que o Senhor, desde que gerou a igreja no dia de Pentecostes, a igreja foi gerada, Deus está convocando e convidando
as pessoas na igreja para participar das bodas do Cordeiro. Sabe quando será essa ceia? No milênio. Então Deus está, em todas as épocas, Ele está convidando vencedores. Mas nas primeiras épocas não quiseram saber, não. Eles não quiseram, rejeitaram o convite do rei. E agora, irmão, no tempo final, o Senhor mandou ir para as encruzilhadas. E achou a gente. Os mais dignos não eram dignos. E nós que somos os menos dignos, fomos achados, né? E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quanto encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala de banquete ficou repleta de convidados, né? Quer dizer o que, irmãos? O Senhor não faz acepção de pessoas. Quando você, para pregar o evangelho nas ruas, não escolha este ou aquele, não. Escolhe maus e bons, porque você não sabe quem vai ser vencedor. Então o Senhor está, irmão, o que nós estamos fazendo aqui, irmãos? Todos nós temos a esperança de ser vencedores, não é? Senão o que nós estamos fazendo aqui? Se eu estou buscando ao Senhor, porque eu tenho esperança de ser um vencedor. E um vencedor vai participar das bodas do filho do rei, que é no milênio, né? Só que para participar das bodas do filho do rei, tem que ter uma roupa especial, que são essas vestes brancas. Vocês entenderam? Aí versículo 11: entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa, todos tinham que ter vestiduras brancas. Notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes. Porque não é digno de participar, só vencedor participa. Aqui não significa perdição eterna, tá? Não significa. É que fica de fora dessa festa. Por isso eu falo, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Os adolescentes estão sendo escolhidos, hein? Pela simplicidade, estão sendo escolhidos. E os capitães precisam virar a ser simples também, né? Para participar também. E os demais irmãos e irmãs, todos nós, irmãos, vamos entrar na boa terra pela porta aberta para Caleb e Josué. Porque se você seguir o caminho dos outros 10 espias, você vai ficar no deserto, né? Graças ao Senhor por isso. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, por meio de Apocalipse 19. Senhor Jesus. Apocalipse 19. Versículo 7. Você que duvida do que eu acabei de falar, que essas bodas serão lá no milênio. Está aqui, ó. Na verdade, será no final dos tempos, né? Entrando no milênio, tá? Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Que vestes são essas? Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então essa roupa são os nossos atos. Essa roupa é a nossa conduta, tá? Aí, você quer participar? Então precisa ter essa roupa. Ó Senhor Jesus. Por meio, irmãos, dos atos de justiça dos vencedores, Deus vinculou os membros do corpo de Cristo em amor. Em Colossenses 2:2 nós falamos de coalescer, vocês se lembram? Unindo-os em amor com perfeição, Colossenses 3:12 a 16, confeccionando um tecido de linho finíssimo, seguindo a verdade em amor, os membros crescem em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e compactado, que é coalescido,
tecido, pelo auxílio de toda junta. Irmãos, eu já estou partindo de premissa que vocês estão entendendo o que eu estou falando, tá? Efetua o seu próprio aumento para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, 15, 16. Então, esses mesmos vencedores que vão participar das bodas do Cordeiro, eles também serão o exército de Deus para participar da última batalha contra anticristo e seus exércitos em Armagedon, né? Isso está, né, em Apocalipse 19, versículo 14. E seguiam-no o exército que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Portanto, né, tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, esses mesmos que participarão das bodas do Cordeiro, que serão os vencedores, virão juntamente com Cristo para pisar o lagar da ira de Deus, que é a última batalha contra o anticristo e o seu exército. Nós vamos lançar toda essa desobediência por lago de fogo. Quem quer participar dessa luta? Eu quero participar. Por isso, irmãos, veja como é importante ter essa vestidura branca. Então, irmãos, Apocalipse 3, versículo 6: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não tenha um coração endurecido. Quando o Espírito está falando com a sua igreja, em Mateus 13, versículo 14 até 17, ali fala que esse povo tem um coração endurecido. Por isso que eles têm os olhos, mas não veem. Eles têm, né, ouvidos, mas eles não ouvem. E o coração deles está duro, né? Irmãos, vamos ter um coração trabalhado pelo Senhor, que inculca a palavra de Deus, né, que ouve, né, a palavra do Espírito, né? E, irmãos, quem tem aí, e eu vou, na parte final agora, eu vou falar um pouco da história, essa linha dourada, né? Que tudo isso que nós estamos falando, irmão, que tem a ver com essa linha dourada da graça de Deus, que Satanás não conseguiu apagar, né? Ao longo de todos os 20 séculos, teve sempre uma linha bem tênue, uma linha bem, né, quase apagando-se, mas não se conseguiu apagar. E eu vou chamar da linha dos valdenses, porque depois do século XII fica mais clara essa linha, tá? Antes já havia essa linha, tá? Então, vou chamar da linha dos valdenses. Eu vou ler um pouco, porque a história, para vocês entenderem um pouco que Satanás não conseguiu apagar quando o trabalho vem do encabeçamento de Deus, encabeçamento de Cristo. Quando Cristo tem autoridade, ninguém consegue apagar, tá? Então, vou falar no final do século XIV, com o fim de divulgar a pura verdade do Evangelho e encontrar um novo lugar mais pacífico para se estabelecer, porque eles foram grandemente perseguidos. Não sei se eu estou falando a continuação. Vocês se lembram que eu falei no século XII surgiu Pedro Valdo, não é isso? E ele então teve a luz do Senhor de que o que o homem precisa naquela escuridão da era das trevas, né? O homem precisa da palavra de Deus. E o homem não tinha acesso à Bíblia, não tinha acesso à palavra de Deus. E a Bíblia que tinha era em latim. Então o que ele fez? Ele pagou, né, alguém para traduzir os 4 evangelhos e alguns livros da Bíblia, né, na língua do povo daquele tempo onde ele estava. Ele era natural de Lyon, França.
Então ali se falava franco-provençal. Ele mandou traduzir, né, as porções da Bíblia na língua, e isso era odiado pelo Papa de fazer isso, né? E eles então, ele pagava para alguns copistas, faziam cópias daquilo, porque não tinha imprensa ainda, não tinha como imprimir livros. Eles colocavam aquelas cópias, escondia dentro de uma bolsa embaixo das roupas. Essa bolsa era pendurada pelo pescoço. Aí vem o nome de colporteur, né? Colportor, cor é pescoço, né? Pendurado no pescoço uma bolsa, uma coisa que carrega, né, a cópia da Bíblia, cópia da Escritura. Aqui, isso aí é o colportor, os primeiros colportores, tá? Então eles saíam de 2 em 2 e sabiam que a única coisa que salva as pessoas, que ajuda as pessoas, é a palavra de Deus. Então eles saíam, né? E na hora de contactar as pessoas, notava que as pessoas tinham sede pela palavra de Deus. Eles então liam a palavra de Deus para essas pessoas. Esses são os colportores, e tanto eles, de um lado dos Alpes, como os albigenses, do outro lado do Alpes, foram grandemente perseguidos e dizimados, né, pelas cruzadas papais, que massacraram eles, tá? Então eu já estou falando isso no século XII, eu já estou falando no século XIV, depois de muito massacre, depois de muito sofrimento. Muitos morreram queimados, muitos morreram, né, de uma forma horrível, tá? Então já estou indo lá para frente, do século XIV. Então, a fim de divulgar a palavra de Deus, eles foram expulsos do seu lugar. Então, estavam procurando lugar mais pacífico para se estabelecer. Muitos valdenses se instalaram na Suíça, na Morávia, na Boêmia, né? Tanto Morávia e Boêmia hoje é República Tcheca, tá? E várias partes da Alemanha, provavelmente tenham chegado até na Inglaterra. A maior colônia deles se formou na Calábria, por volta de 1370. Apesar do descontentamento dos sacerdotes de Roma, eles foram pouco perturbados por 2 séculos, puderam ficar sossegados por 2 séculos. Aí vem o ano tenebroso, 1560. Em 1560, ao tomar conhecimento de que os valdenses haviam se arraigado em várias partes da Itália, além dos vales de Piemonte, norte da Itália, limite a oeste com a França, lado, né, oeste é com a França, capital Turim, né, capital de Piemonte é Turim. O Papa Pio IV convocou uma nova cruzada visando o extermínio total dos hereges. Eles foram chamados de hereges e o Papa estava decidido em acabar com até o último homem deles. Com isso, eu vou ler então um texto de Andrew Miller no seu livro A História da Igreja. Com isso, a impiedosa espada da fúria da perseguição religiosa foi desembainhada e agiu de maneira brutal. Levou mais de 100 anos até que a mesma fosse guardada em bainha. Quer dizer, essa perseguição durou por mais 100 anos. Uma perseguição sangrenta e uma carnificina indescritível tiveram início. 2 companhias de soldados comandadas pelos agentes do Papa invadiram as terras pacíficas da Calábria, matando, queimando e destruindo os camponeses, até que o serviço de completo extermínio chegou próximo do fim. Outro texto dele.
Os valdenses, conhecendo muito bem todos os esconderijos e as trilhas na montanha, porque onde eles habitavam era um vale em montanha mesmo, né? E lutando com a coragem do desespero, conseguiram infligir muitas baixas às tropas inimigas, mas não havia nada que pudesse subverter a fé dos valdenses, nem submeter ou vencer a coragem que tinham. Em defesa dos seus direitos naturais como homens, na sustentação da verdade e na resistência contra todos os editos de exterminação que causaram a desolação de seus lares e mancharam seus altares com sangue, os valdenses demonstraram uma determinação e perseverança que não encontram paralelo na história. Eles resistiram bravamente, mas foram barbaramente assassinados. A expulsão dos valdenses de seus vales, após o massacre de 1655, houve paz que durou cerca de 30 anos. No entanto, pesados fardos eram colocados sobre eles pelos feitores a serviço da Igreja Romana. Os vales em que habitavam se tornaram em prisões. Qualquer suprimento enviado pela Inglaterra ou outros países era confiscado. Sofreram miséria e dor sem alimento. Estavam morrendo de fome. Lutaram até o ano de 1686, quando se iniciou uma nova guerra. Os camponeses foram derrotados e os sobreviventes foram presos. 14 mil deles foram lançados na prisão, nos calabouços de Piemonte. Pela intercessão de representantes suíços, sobreviveram apenas 3 mil figuras pálidas, esqueléticas, em outubro daquele ano. Quer dizer, foram levados para a prisão 14 mil, só 3 mil sobreviveram. Eram prisões fétidas, eram prisões totalmente sem higiene, prisões para morrer mesmo, sabe? Então imagine o sofrimento daquele lugar. Então dos 14 mil, só 3 mil saíram, foram imediatamente expulsos de seus vales naquela mesma noite, sem preparação, sem piedade, em direção aos Alpes, irmão, no inverno, em direção ao Monte Cenis, que fica na província de Saboia, na França, perto da fronteira com a Itália. Durante aquela noite, mais de 150 mil deles morreram, pois enfrentaram tempestade e furacão naquele frio intenso. Em meados de dezembro, chegaram em Genebra, extremamente exaustos e machucados pelo intenso frio. Genebra não podia abrigar a todos. Vários cantões reformados, é um termo usado pelo André Müller, várias regiões que aderiram à reforma protestante, receberam a eles para cuidar deles, receberam os exilados. Todavia, os valdenses tinham a intenção de voltar à sua terra. Eles queriam voltar para sua terra, aos vales, vales alpinos. O duque de Saboia, alarmado com isso, fechou a fronteira para eles não voltarem. Enquanto os valdenses deliberavam o que fazer, o seu líder, Henri Arnaud, usou as palavras de Lucas 12:32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Então eles não se importaram com a oposição, eles resolveram partir, voltar para os seus vales. Eles partiram das margens do lago Genebra na noite de 16 de agosto de 1689, entre 800 e 900 pessoas, em direção aos seus vales nativos, com muitas dificuldades, perigos e privações.
eles marcharam por 31 dias e chegaram ao destino. Pela soberania de Deus, em uma disputa com o rei da França, Vítor Amadeu, duque de Saboia, tornou-se favorável aos valdenses, acolheu eles, né? Além disso, em um tratado entre a Inglaterra e os governantes piemonteses, a Grã-Bretanha se comprometeu em proteger os indivíduos e as suas igrejas para terem paz. Durante o império de Napoleão, os valdenses desfrutaram de direitos e privilégios comuns a todos os habitantes, porém, quando a Casa de Saboia foi restaurada sobre o reino da Sardenha, os conselheiros do príncipe o convenceram de impor o jugo outra vez sobre os valdenses. Quer dizer, eles não têm sossego. A luta deles agora era contra a pobreza e fome. Os protestantes da Inglaterra faziam coletas para ajudá-los. Dessa forma, o Senhor cuidou de seu povo sofrido, preservando a linha dourada da sua graça, mantendo o brilho da sua verdade. Como estão os valdenses de hoje? Os valdenses, irmãos, tiveram uma rica história, com maravilhosa tradição, e que hoje perderam entusiasmo, vivendo da glória passada, pois com a liberdade religiosa não havia mais a necessidade de pagar um preço. Por isso a pressão é boa. Não havia mais necessidade, pois em 1532 os valdenses também aderiram oficialmente à reforma protestante. Eles absorveram a cultura religiosa, caíram em uma instituição e acabaram se secularizando sem vigor espiritual. 2 fatores para Deus usar a sua igreja. Em primeiro lugar, devemos manter um constante apego à palavra. Por isso, irmãos, a palavra profética é que nos mantém em vida, tendo direção, tendo conteúdo, não é isso? Sabendo o que nós vamos fazendo, é pela palavra. Por isso, o amor reverente à palavra, o apego à palavra é a essência número 1 da nossa luta. Buscando, irmão, buscando nova luz, e não nos contentar com a luz que já tivemos. O inimigo está falando palavras bonitas entre nós para falar contra a palavra profética, dizendo para muitos aqui, não, palavra profética não é a Bíblia, tem que ir para a Bíblia, tem que voltar para a Bíblia. Irmãos, nós podemos ficar mais 10 séculos com a Bíblia aqui, irmãos, e morrer sem revelação, sem luz, não é? Graças a Deus que nós temos revelação, temos luz, temos a palavra profética. Não entra nesse engodo, não entra nesse é a Bíblia, temos que voltar para a Bíblia, irmão. Nós estamos na Bíblia, nunca saímos da Bíblia, certo? Então, e hoje nós estamos fazendo comportagem da palavra revelada. Naquele tempo era a Escritura, mas agora é a palavra revelada, né? A revelação que faz a obra de Deus acontecer. E em segundo lugar, irmãos, manter o vigor evangelístico, pregando o evangelho do reino a toda a terra habitada. Mateus 24:14. E será pregado esse evangelho do reino a todo mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Nós amamos a vinda do Senhor, nós lutamos para apressar a volta do Senhor. Por isso a igreja coopera com o Senhor para pregar o evangelho do reino. Não podemos ficar entre 4 paredes, precisamos sair às ruas, pregar o evangelho do reino. Um dos fatores do sucesso dos valdenses foi ensinar a palavra de Deus às crianças. Eles tinham escola entre eles mesmo. As crianças aprendiam a ler a Bíblia, aprendiam a ler a palavra de Deus. Eles eram
as crianças eram encorajadas a memorizar a palavra de Deus, porque qualquer hora pode ser confiscada qualquer cópia da Bíblia, vocês entenderam? Então eles, né, e alguns até aprendiam a copiar, fazer cópia, né, da Escritura. Por isso, irmãos, as crianças cresciam inculcando a palavra e eram preparadas, as crianças dentre os valdenses eram preparadas para serem missionários. Eles já cresciam sabendo que amanhã vão pregar o evangelho. Irmão, graças a Deus, irmãos, o Espírito nos compungiu a fazer isso. Nós, irmãos, somos a sequência dos valdenses de hoje. Nós prezamos a palavra profética, né? Sem a palavra profética nós não vamos seguir adiante. Graças a Deus temos a palavra profética. Irmão, nós não vamos perder o vigor evangelístico. Vamos continuar pregando o evangelho até que o evangelho do reino seja pregado a todo mundo. Então virá o fim. Então, por final, irmão, vou passar um vídeo curto, bem rápido, alguém comentando isso que eu acabei de falar. Por favor, podem. Quão importante era a Bíblia para os valdenses? Esse livro aqui, sobre essa mesa, onde muitos valdenses estudaram a palavra de Deus, é um símbolo desse compromisso que eles tinham com a palavra de Deus. Em realidade, os jovens valdenses e, obviamente, também os de mais idade, eles eram encorajados a não apenas estudar a palavra de Deus, mas memorizar grandes porções. Muitos deles sabiam de memória os 4 evangelhos, bem como as epístolas, e, obviamente, como a Bíblia era tão rara naquela época, de tão difícil acesso, e eles eram perseguidos, eles deveriam memorizar a palavra de Deus para que quando estivessem em fuga, ou não tendo acesso à palavra de Deus, eles pudessem ser alimentados pela própria palavra de Deus memorizada. E no ano de 1532, os valdenses aderiram oficialmente à Reforma protestante. E junto com a própria Reforma, eles também foram entrando num processo que se chama de aculturalização, ou seja, reabsorvidos pela cultura ou então presos à tradição religiosa dos tempos. O grande risco que nós temos como igreja é passarmos por esse ciclo de ânimo, entusiasmo de um movimento, depois vamos nos institucionalizando e finalmente nós acabamos caindo numa tradição e nos secularizando. E então nós entramos naquilo que se chama a Igreja dos Monumentos, onde a história é importante, mas não há mais vigor espiritual. Não podemos, sob hipótese alguma, permitir que isso ocorra conosco como igreja e como povo do Advento, onde, finalmente, nossos seminários teológicos, nossas igrejas não passam simplesmente de museus que contam uma bela e brilhante história do passado, mas que não tem vitalidade presente. Nós temos que evitar a perda da identidade. Isso só pode ocorrer com uma coisa: se nós mantivermos um constante apego à palavra de Deus, buscando nova luz e não nos contentamos com a luz que já tivemos. E um segundo ponto é manter a ênfase, o vigor evangelístico, ou seja, de pregar. Nossa missão não está concluída no mundo e nem compreendemos completamente a palavra de Deus. Portanto, devemos buscar sempre nova luz da palavra de Deus e proclamá-la aos confins da terra, cumprindo assim a nossa missão. Eu creio que se esses 2 fatores, somados com a dedicação a Deus através da Bíblia e da oração, eu creio que nós podemos sobreviver a essa tendência, como eu mencionei, de aculturalização da fé.